Após assumir o cargo de CEO da Corrente Contínua Studios e começar a formular seu plano para o futuro, James Gunn tomou a decisão um tanto controversa de não seguir nenhum dos caminhos esperados, continuar o Corrente Contínua EU em uma nova direção ou fazer um reboot completo. Ele fez os dois e, ao mesmo tempo, nenhum deles. Superman foi reiniciado em uma direção diferente, assim como Batman, Mulher Maravilha, os membros da Liga da Justiça e a maioria dos personagens da Corrente Contínua. O que foi mantido é chamado de loose canon pelos fãs. Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida, a primeira temporada de Pacificador e Besouro Azul, pertencem a essa categoria, com diferentes níveis de canonicidade em seus eventos, personagens e elencos, cada um parecendo mais canônico que o anterior conforme lançado. O primeiro ano do DCU é bastante baseado nisso. Comando das Criaturas deriva de Pacificador, existe nesse universo por causa dos eventos de Pacificador e traz personagens de Esquadrão Suicida de volta. Em seguida vem a segunda temporada de Pacificador, fortemente ligada aos projetos Loose Cannon e Superman, que também possui algumas conexões, embora mais sutis, com Loose Cannon. No começo, eu estava incerto sobre essa direção, pois achava que um reboot total seria mais fácil de entender. Já recebemos muito conteúdo bom disso, e boa parte do universo Corrente Contínua está sendo construída pelos projetos Loose Cannon. Mesmo assim, continuo curioso. Este vídeo vai focar em como o DCU poderia ter sido se tivesse sido um reboot mais radical, principalmente no primeiro ano, além de discutir qualquer coisa relacionada ao DCU dos lançamentos futuros. Deixe um like, inscreva-se e torne-se membro nobre para acesso antecipado ou rei para um agradecimento especial. Obrigado aos membros pelo apoio extra. Diga o que acha dessa ideia, como faria, e vamos começar com Comandos das Criaturas. Pensei em trocar Comandos das Criaturas por algo totalmente diferente por causa das ligações com Pacificador e Esquadrão Suicida, mas percebi que não preciso. Comandos das Criaturas foi escrito antes de James Gunn virar CEO da Corrente Contínua Studios, feito para o Corrente Contínua EU, e isso é claro. Nesta versão, os Comandos das Criaturas são menos parecidos com um time estilo Esquadrão Suicida. Eles são o codinome da Superintendência de Defesa Avançada de Super-Humanos, ou SHADE. SHADE é um subgrupo da Checkmate, que nesta versão será uma organização já existente, substituindo a Argus como agência governamental por trás disso. O papel da Waller no primeiro episódio é transferido para King Faraday, super espião de 50 e poucos anos e líder da Checkmate como Rei Negro. King Faraday assume o papel da Waller no primeiro episódio, mas principalmente substitui Rick Flag Sr., já que Rick Flag Jr. não existe, ou pelo menos não até onde sabemos, tornando sua morte irrelevante. King Faraday, interpretado por Frank Grillo, mantém aparência, design e papel semelhantes nos três projetos, exceto por não buscar vingança contra o Pacificador. Faraday criou os Comandos das Criaturas e lidera o grupo. Ele pode mencionar a morte do filho, pois, apesar de não ser pai de Rick Flag, também pode ter vivido situação similar. Você vai notar que a estrutura do roteiro original permanece, então alguns elementos lembram personagens do DCU, mas foram alterados para criar novos personagens para o DCU. Em vez de Belle Reve, a série começa na sede da Checkmate, onde conhecemos a equipe, que é muito parecida, mas com algumas mudanças. Isso não é como Esquadrão Suicida, ninguém é obrigado a participar. São, na maioria, pessoas com aparência e habilidades monstruosas buscando trabalho. É o que conseguem fazer. Noiva e Fósforo ainda não são boas pessoas, mas Fósforo não é tão ruim. Apenas para se encaixar nesta versão dos Comandos das Criaturas, a origem de Fósforo é alterada para ser totalmente sobre ele buscar vingança contra Thorn, antes de então se entregar deliberadamente para o Batman que se aproxima. Ele nunca foi chefe da máfia nem assassino sanguinário, o que combina mais com o personagem da série do que com sua descrição. Doninha é substituída por Summer Day, também conhecida como Hiena, que é basicamente uma Doninha fêmea, mas fora isso é praticamente idêntica, porque mudar Weasel para outro personagem significaria Gunn. Criar uma nova história de origem não me parece realista, ainda mais sendo a melhor história de fundo da temporada. Pra quem sabe que isso originalmente seria a Doninha, vai ficar claro que era, especialmente porque é parecido com o passado dele que foi descrito em Esquadrão Suicida, mas como isso nunca foi mostrado, aquela versão da Doninha realmente matou um monte de crianças, o que faz sentido porque ele é horrível. A Hiena, por outro lado, é basicamente uma versão fofa, inocente e feminina da Doninha do DCEU, que tem esses olhos grandes e fofos e não matou ninguém. Ao contrário dos outros, a Hiena é controlada com um colar de choque como no Esquadrão Suicida e isso foi mantido. A origem da Nina é similar, ela é solta depois de ser presa, quando percebem que ela é, tecnicamente, uma pessoa. O robô GI é desligado em vez de ser mandado para a prisão, o que significa que nunca vemos os vilões por quem ele passa, nem vemos nenhum dos vilões em Belle Reve. Em vez disso, vemos eles junto com Nosferata, Khalees e Congarilla, além de alguns outros como monstros que o Checkmate considera recrutar, mas não faz isso até talvez o final da temporada.
No episódio 4, conheceríamos Sam Lane, Rei Branco do Checkmate e apoiador dos comandos que substituiria Waller a partir desse episódio. Ele está com a Bispa Negra do Checkmate, Jessica Midnight, enquanto interroga Circe e recebe sua visão. Enquanto os comandos estão reunidos no QG do Checkmate, ele vê algo diferente do que Waller viu. Os heróis imprevisíveis Pacificador, Vigilante, Mestre Judá e Besouro Azul terão que ser substituídos. Em vez disso, veremos Hal Jordan, Monstro do Pântano, Nuclear e o Átomo. Sam e Faraday então discordam sobre Ilana Rostovich e a mesma trama se desenrola. Mais tarde, são Sam e Jessica Midnight que investigam a casa de MacPherson. Obviamente, Sam Lane é o pai de Lois Lane, o que pode ser algo explorado em um projeto futuro, mas isso não é realmente abordado em Superman. A partir daí, a série segue igual até o final, onde, na sede do Checkmate, Jessica Midnight apresenta à noiva sua nova equipe, incluindo Cálice, Nosferata e Congarilla, em vez de Rei Tubarão. Agora sim, o Corrente Contínua U definitivamente poderia ter suas próprias versões de Amanda Waller e Rei Tubarão, dois personagens que aparecem com muita frequência nos universos Corrente Contínua, mas só para se distanciar um pouco mais do Corrente Contínua EU, esses personagens seriam substituídos. Uma versão reescalada de Waller deve aparecer futuramente, possivelmente como uma das rainhas do Checkmate, mas ainda não agora. Por causa dessa mudança e da morte de Congarilla ter sido cortada, ele não só está vivo, mas também será um membro dos comandos e será uma pessoa melhor. Ele terá origem nos quadrinhos, onde é quase um herói e já integrou a Liga da Justiça. Devido a essas mudanças, Comandos das Criaturas foi adiado para o início de 2025, marcando o começo do DCU nesse ano, o que considero mais apropriado. O começo de um novo ano após um ano de pausa do DCEU, em vez do final do ano depois que o DCU terminou. Pelo que lembro, nada em Comandos das Criaturas precisa mudar. Já a segunda temporada de Pacificador vai exigir reformulação total. Mas primeiro, Super-Homem, que é em sua maioria um novo cânone, não precisa de muitas mudanças, exceto por coisas que mudam porque outros projetos foram alterados. Frank Grillo mantém o mesmo papel, agora como King Faraday do Checkmate. O Senhor Incrível será trocado por Ray Palmer, o Átomo. Explicarei os motivos em breve. Ao invés da cena de ação do Senhor Incrível, Ray teria uma sequência de ação encolhendo e crescendo ao som da música que o faz se sentir intocável. O papel dele permanece igual ao do Senhor Incrível. Sem o Senhor Incrível, os uniformes da Gangue da Justiça não teriam seu traje como base. Eles poderiam ser mais individualizados e fiéis aos quadrinhos, ou ter um uniforme diferente caso Gunn queira explorar esse lado da Gangue da Justiça. A participação especial do Pacificador teria que ser removida e não consigo pensar em um personagem para substituí-lo, então ela seria removida completamente. Mas como uma homenagem aos seus trabalhos no DCEU, Gunn incluiria versões fiéis aos quadrinhos do Pacificador e do Vigilante no mural, nos anos 60 e 80 respectivamente, substituindo o Freedom Beast e o Vive Ali. Isso simbolizaria a aposentadoria desses personagens, algo triste, mas necessário para um reboot completo. Ao contrário do Superman e do Batman, Pacificador e Vigilante não são personagens fixos do DCU, mas podemos tê-los em algum momento no passado, desde que não sejam personagens atuais do DCU. Vou sentir muita falta do Vigilante. Segundo Gunn, um dos motivos para ele ter feito a segunda temporada de Pacificador foi que já tinha um acordo com a HBO Max antes de assumir o comando. Em vez de uma segunda temporada, Gunn poderia negociar para que fizessem apenas uma temporada live action de TV no DCU. Em vez disso, ele escreveria uma série sobre um personagem que queria usar em Superman, mas mudou de ideia, Senhor Incrível. Isso seria bem diferente da segunda temporada de Pacificador, mas com a mesma conclusão. Checkmate já existe, então não é isso, mas essa temporada vai precisar terminar em um episódio epílogo no qual a salvação é criada, e o lado nefasto de King Faraday é totalmente exposto. Senhor Incrível seria uma série de origem ambientada nos dias atuais, logo após Superman. Michael Holt, vivido por Ed Gethegi, é casado com Paula Holt, pai de Jeffrey Holt, 10 anos, e ex-atleta olímpico. Agora, na casa dos 40, seu gênio sempre foi limitado pela falta de ambição em ciência e invenções, e por preferir atividades físicas. Sua esposa também é um gênio. Um dia, enquanto Paula parece muito nervosa com alguma coisa e está prestes a lhe contar algo, a família de Michael é morta em um aparente acidente ao qual ele sobrevive. Depois descobre-se que não foi acidente, mas um atentado dos vilões para matar Paula antes de sua revelação impactante.
Sem saber, Holt entra em depressão profunda e decide se matar. Pouco antes de pular da ponte de Hub City, é abordado pelo Espectro. O Espectro conta a Holt sobre Terry Sloan, o Senhor Incrível, um herói do passado com uma história semelhante, gênio, atleta olímpico e também perdeu a família. Terry Sloan transformou sua dor em motivação para ajudar os outros. Devido a esse programa, as versões DCU de Jim Corgan e Terry Sloan teriam um elenco definido e seriam confirmadas como heróis do passado, com pistas da JSA sendo inseridas gradualmente. Holt, um ateu, não acredita que o Espectro seja realmente um agente de Deus, mas foi inspirado pela história de Terry Sloan. Os vilões são a corporação maligna Sexton Industries, liderada por John Nickel. Descobre-se que Paula colaborava secretamente com eles em viagens interdimensionais. Ao saber dos planos deles, ela os denunciou. Eles descobriram e ordenaram sua morte. O plano deles era criar uma arma tecnológica capaz de abrir uma fissura como a do Luthor em Superman, mas muito mais precisa e realmente utilizável. Eles planejavam maximizar o lucro vendendo para literalmente qualquer um que quisesse comprar. Ao longo da temporada, Holt vai se tornando cada vez mais competente enquanto investiga e se infiltra na Sexton Industries, inventa cada vez mais aparelhos e aos poucos muda seu visual até se tornar o Senhor Incrível de jaqueta de couro no episódio 6 ou 7. Ele conta com o irmão, Aaron Holt, e funcionários de sua pequena empresa, Donna Morris e Jamal Mason, para transformar a Holt Indústrias em algo maior. O Checkmate busca assinaturas de energia parecidas com a tecnologia de Luthor e acaba encontrando. King Faraday, agora transferido para outro subsetor do Checkmate chamado Espiral, está acompanhado por alguns bispos que lá são chamados de agentes 8, 19 e 25, Sasha Bordeaux, Jessica Midnight e Helena Bertinelli. Faraday visita Luthor e fecha o mesmo acordo que será em Belle Reve, local irrelevante. No meio da temporada, Terrific e Checkmate se enfrentam. Terrific e Faraday brigam. Terrific, ateu, e Bertinelli, cristã devota, debatem profundamente sobre a existência de Deus. No começo, sem ligação com os demais, conhecemos o Questão, que investiga a Sexton Industries e logo vira parceiro do Senhor Incrível em uma dinâmica parecida com Vigilante e Pacificador, mas ambos bem mais sérios. John Nicol criou uma tecnologia que lhe deu poderes magnéticos e se torna o Dr. Polaris, sugerindo não ser o primeiro. A história termina no episódio 7, quando Holt vence o Dr. Polaris. Os estúdios Sexton são fechados e ao final do episódio, Espiral ou Checkmate consegue colocar as mãos na tecnologia. Apesar da divulgação de James Gunn como o episódio mais insano, o final é um epílogo onde Michael processa suas emoções e luto, enquanto recebe convite de Guy e Kendra para integrar a gangue da justiça. Superman, Supergirl e Adam podem surgir como figuras sombrias em algum momento, mas não como em Pacificador. Flash e Adam substituem Terrific. Helena sai da Espiral e se prepara para virar a Caçadora. Questão passa a direcionar sua conspiração para a Espiral enquanto King Faraday lidera a salvação e o multiverso é explorado pela primeira vez. A primeira vítima deles, em vez do Pacificador, é John Nicol, o Dr. Polaris. Senhor Incrível teria muita coisa acontecendo e poderia parecer que se preparou demais, mas ainda assim é uma base importante para o DCU. Como a primeira temporada de Pacificador não é cânone, as referências a Dalman, Matter-Eater Lad e Homem-Pipa também não são. Eles aparentemente não existem. Agora só podemos especular quais projetos terão ou não ligação com projetos parcialmente canônicos. Talvez todos tenham. Lanternas, por exemplo, terá Guy Gardner, cujo uniforme precisaria ser diferente. Sabemos que precisaremos substituir a série animada do Besouro Azul e acredito que a melhor opção seria uma série animada do Nuclear. Escolhido de forma semi-arbitrária, eu só acho que o Nuclear e o Jaime Reyes são muito parecidos em seus papéis, faixas etárias e níveis de poder, então o Nuclear é uma boa substituição. Na série animada, o estudante Roddy Raymond e o professor Martin Stein formam o Nuclear e enfrentam vilões como Nevasca e Multiplex. O que não podemos incluir é a Hiena ou a Doninha. Ao longo do caminho, surgem heróis como Super-Homem e a Gangue da Justiça, que em 2026 inclui Átomo, Mulher Gavião, Guy Gardner, Metamorfo, Senhor Incrível, Gladiador Dourado e um segundo Besouro Azul. Sim, isso mesmo, não quero o Gladiador Dourado sozinho. Prefiro também incluir o Besouro Azul. Aproveitando o fracasso do filme do Besouro Azul Jaime Reyes, o DCU poderia apresentar Ted Kord como o Besouro Azul atual, em seu auge e não como pai ou nos seus 40 anos aparecendo na série do Gladiador Dourado.
Eles podem revisitar Jaime em alguns anos. Até lá, ele será mostrado como adolescente, interpretado por outro ator. Homens do Amanhã dará sequência aos eventos de Pacificador. Tudo feito com a Argus será substituído pela Spyro, indicada por King Faraday. Se Pacificador entrar, eles só encontrariam o corpo do Dr. Polaris. Em vez de Waller, poderíamos ter uma segunda temporada de Senhor Incrível, aprofundando a JSA e continuando as histórias do Incrível, do Questão e outros, além de talvez introduzir seu filho, que nos quadrinhos retorna por viagem no tempo. Helena não voltará, pois terá um filme próprio em uma aventura na Coreia do Sul. O vilão pode ser Senhor Terrível, ligado à JSA. Jason Momoa ser escolhido como Lobo cria precedente para atores do DCEU interpretarem novos personagens no DCU. Com os personagens dos projetos de James Gunn, é provável que ele queira trazê-los de volta para outros papéis. Vendo a segunda temporada, notei que Jennifer Holland seria ótima como Canário Negro. Ela é atraente, musculosa, atua bem em cenas de ação, é boa atriz, tem a idade esperada da Dinah e se parece com ela. Sei que muitos chamariam de nepotismo e ela seria muito parecida com Emilia Harcourt, mas sinceramente combinaria muito com o papel. Chuck Wood seria um bom caçador de Marte, Steve Agee como Homem-Brinquedo, Fred Stroma como Homem-Borracha ou Questão para uma abordagem diferente, Joel Kinnaman como Capitão Átomo, Idris Elba como Ícone, Robert Patrick, Michael Rooker e Sylvester Stallone como vários heróis mais velhos e aposentados. Talvez John Cena como Capitão Marvel, apesar da idade, Nathan Fillion como Guy Gardner e Sean Gunn como Maxwell Lord. Não sei sobre o resto, é isso. Se o DCU fosse totalmente reiniciado, seria muito parecido, mas também diferente. Acho que poderia ter funcionado tão bem ou melhor, mas seria trágico perder personagens como Pacificador, Vigilante e Eagly, escalações incríveis como Viola Davis e Zola Meriduena, ou trajes como o do Besouro Azul. Seriam apenas sacrifícios para facilitar um reboot mais compreensível ao público. Obrigado por assistir.